Olá, meus amigos, boa noite. Hugo Dumont, aqui diretamente do Centro Espírita Vinhas do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, moral estranha, ou em algumas traduções, estranha moral. Para a gente iniciar a nossa atividade de hoje, como sempre, a gente faz uma prece inicial, para a gente poder levar os nossos corações até o Mestre Jesus, facilitando também a nossa atividade aqui. Para os amigos que estão em casa, se quiserem colocar a água para ser fluidificada em frente aí de onde vocês estão assistindo, fiquem à vontade e estejam conosco. Vamos elevar nosso pensamento nesse momento. Amado Mestre Jesus, solicitamos o Teu concurso amigo nesse momento, por meio da equipe espiritual que aqui se encontra, para poder nos aclarar os pensamentos sobre os ensinamentos contidos no discurso apostólico, denominado também da passagem da moral estranha. Sabendo que o Senhor não nos deixará sem o Teu concurso, sem a Tua ajuda, pedimos a permissão necessária para iniciar as nossas atividades e que assim seja. Meus amigos, vamos lá. A nossa proposta hoje é uma proposta bem curta, porque nós vamos trabalhar apenas de uma forma parcial o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, certo? E essa parte do capítulo 23, ele está inserido lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, lá no versículo 37, e também em Lucas, se não me engano, no capítulo 24, versículos 25 a 27. Eu vou fazer a leitura aqui só para a gente poder contextualizar e depois eu vou mostrar para vocês aqui onde é que está essa parte aqui, para a gente poder se ambientar um pouco com o estudo bíblico, não apenas com estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, mas fazer também um estudo bíblico, certo? Então vamos lá, vamos fazer a breve leitura aqui. Como nas suas pegadas caminhassem grande massa de povo, Jesus voltando disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, seus irmãos e irmãs, e mesmo a própria vida, este não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo, não pode ser meu discípulo. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 25 a 27. E nós temos uma segunda passagem também no Evangelho de Mateus. Também está relacionado com isso. De uma forma um pouco diferente, mas sintética. Ele diz assim: aquele que ama a seu pai ou sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. E aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Capítulo 10, versículo 37 do Evangelho de Mateus. Pessoal, é muito interessante quando a gente pega algumas passagens sobre o Cristo, porque eu considero, quando a gente faz um estudo mais sistemático, quando a gente dá uma olhada geral dentro do Evangelho de Mateus, essa é a segunda passagem mais desafiadora que o Cristo coloca para nós, por uma questão de interpretação. A primeira é o amai os vossos inimigos, certo? Que é uma quebra de paradigma de Jesus. Mas a segunda parte mais difícil da gente entender dentro do Evangelho aqui é exatamente essa parte aqui, porque fica parecendo que Jesus quebra com os preceitos que ele havia acabado de ensinar lá no Sermão da Montanha, certo? Fica parecendo que Jesus teria apartado, eventualmente, os seus ensinamentos, dando ensinamentos contrários, que estariam se contradizendo, que estariam combatendo uns aos outros. Como assim? Ele me ensina primeiro o amor, me ensina a me despojar das questões materiais, a me elevar espiritualmente, e depois ele fala para eu odiar pai e mãe, me apartar da família. Ficou esquisito, não ficou? Então a gente precisa, durante uma leitura como essa, fazer uma interpretação linguística, cultural, filosófica, histórica, para saber o que estava acontecendo naquele momento e qual que era a cultura daquele povo.
e, principalmente, ter a retirada de um entendimento espiritual, que tem mais uma essência, para a gente retirar o cerne, ou seja, o que está dentro do ensinamento do Cristo. Bem, então assim, vamos nos situar então, de uma forma assim, vamos fazer uma localização de onde é que está isso aqui dentro da Bíblia, pessoal. Isso aqui está dentro do discurso apostólico, lá dentro do Evangelho de Mateus, o discurso apostólico. O que vem antes disso, Hugo? Antes disso vem genealogia de Jesus, tá certo? Quando a gente vai iniciar o estudo do Evangelho, tem lá, genealogia de Jesus, os fatos que antecedem o nascimento do menino Jesus, entre José e Maria, o nascimento propriamente dito, a fuga com o menino Jesus para o Egito, depois o retorno para Nazaré, por ocasião de uma mediunidade onírica de José, em que se fala que o menino deveria ser chamado de Nazareno. Depois disso eu tenho a pregação de João Batista, depois disso eu tenho o batismo de Jesus, não é isso que está lá? Aí depois ele é testado no deserto, Logo após isso ele vem para poder dar o primeiro grande ensinamento da missão dele, que é o Sermão da Montanha. Ele faz uma série de promessas. Ele faz essa série de promessas, depois ele faz algumas curas, lá dentro da Bíblia, lá se você olhar, dentro da Bíblia de Jerusalém, está lá os 10 milagres ou as 10 curas, né, é assim chamado. Dentro dessa parte das 10 curas, logo depois do Sermão da Montanha, que ele ensina como que é o novo reino, a nova aliança entre Deus e o homem, ele chama também Mateus, o publicano, e só depois disso, dentro do discurso apostólico, é que está essa parte que nós vamos estudar, que nós estamos estudando aqui hoje, que chama moral estranha. Essa parte que eu acabei de ler aqui, em que ele fala que aquele que amar seu pai, a sua mãe, sua filha, sua mulher mais do que a mim, não é digno de mim. Então a gente tem que retirar que a primeira coisa é um aspecto linguístico dessa passagem aqui. E Allan Kardec trabalha esse aspecto quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? O que ele fala lá? Primeiro que existe um contraste de palavras, certo? Existe um contraste muito singular na forma habitual de Jesus falar e com os seus ensinamentos nessa passagem aqui. E quais são os fatores de alteração sobre isso? Os evangelhos, a gente tem que entender o seguinte, todos eles foram escritos enquanto Jesus estava aqui? Por óbvio que não, né? Os evangelhos, Cristo nunca escreveu nada, os evangelhos foram escritos por seus discípulos ou até mesmo por discípulos dos apóstolos, que é, por exemplo, o caso do Evangelho de João. Depois a gente entra nisso. Então, a gente tem essa barreira de tempo e de língua. Lembrando mais uma vez que o Evangelho de Mateus, por exemplo, apesar de Mateus ser hebreu, ser judeu, e ele falava hebraico e aramaico, ele escreve o Evangelho em grego. Então, olha a dificuldade já aí. Tá certo? O que Allan Kardec quer dizer com isso também? Que esse termo, fala assim, odiar, aquele que não odiar seu pai e sua mãe, que está lá em Lucas, por exemplo, mas não está em Mateus, ele está compreendido numa hipótese de erro de traduções. É basicamente isso que está lá quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo. E o mesmo, se a gente for ver, essa dificuldade linguística de traduções acontece também com o próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Se você pega, por exemplo, a tradução do Guilhom Ribeiro, que é do início do século XX, você vê que essa parte do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo está escrita assim, estranha moral. Ele usa em mesóclise, né? Ele inverte as coisas. Já a tradução do Evandro Noleto Bezerra, que é de 2006, que objetivava, inclusive, dar uma tranquilidade maior na leitura do Pentateuco Espírita, ela fala moral estranha. Então, a gente tem mesmo essa questão linguística dentro do Evangelho segundo o Espiritismo também. Voltando à questão linguística aqui do Evangelho de Mateus, para a gente entender moral estranha. A língua hebraica, gente, ela não é tão rica quanto o português. E a gente vai dar alguns exemplos disso. Por exemplo,
Quando nós vamos significar alguma coisa na língua portuguesa, nós temos uma série de palavras para uma mesma coisa. Já a língua hebraica é diferente, ela é o contrário disso. Você tem uma palavra só que significa um monte de coisa. Então, por exemplo, a linguagem, por exemplo, de Gênesis significa, para nós significa o quê? Criação, né? Algo que está eclodindo, né? Não é isso? Agora, para os hebreus, expressa um período de tempo, como se fosse uma revolução de dia, o início do dia ao fim. Então, por exemplo, quando foi feita a tradução do Evangelho de Mateus do grego para as línguas mais comuns, como, por exemplo, o alemão, depois também foi traduzido para o latim, depois para o português também. Então, foi sendo traduzido de uma forma que Gênesis representava dia. Quer um outro exemplo de dificuldade linguística de tradução de evangelho? Para a gente poder entender isso aqui também, o moral estranha. A palavra camelo e cabo. A palavra camelo e cabo, elas foram provavelmente confundidas durante as traduções do evangelho, de todos os evangelhos. Então, lembrasse daquela passagem lá, de que Jesus fala sobre o homem rico e tal, que é mais fácil, aí ele fala assim, né? É mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Sabe por que existe essa diferenciação, essa dificuldade? Você sabia que o cabo daquela época, uma corda daquela época, era feito com pelo de camelo. Só que as palavras, elas são muito próximas. Camelo ou pelo é muito próximo. Camelo e cabo provavelmente foram confundidas quando da tradução. É interessante a gente entender esse aspecto linguístico para a gente poder aprofundar dentro do entendimento dessa passagem de São Mateus sobre a moral estranha, certo? Allan Kardec nos adverte também, lá dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, de que é muito importante para nós que a gente atenda a uma interpretação não somente linguística, mas também de cultura, de história, para saber o que estava acontecendo naquele momento e poder conhecer o sentido verdadeiro das palavras do Cristo. Tal é a introdução do capítulo 23, Moral Estranha, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Trabalhei com vocês, então, essa primeira parte. Vamos passar. Então, trabalhamos uma primeira parte, uma parte mais linguística, da qual o Allan Kardec também se refere dentro dessa introdução aí, no capítulo 23. Bom, e aí a gente parte para um outro aspecto. Para a gente entender a moral estranha, a gente tem que falar um pouco sobre os aspectos culturais, sobre a família, sobre pai e mãe também. Interessante aqui o seguinte, porque quando Jesus ele fala sobre abandonar a família, ele está se referindo a um pensamento do qual Allan Kardec fala da seguinte forma: os interesses da vida futura sobrepõem os interesses da vida humana. E eu complementaria dizendo o seguinte: mas não exclui os cuidados com a família. Por que ele está falando isso? Por que Allan Kardec traz essa tradução das palavras do Cristo que está lá no Evangelho de São Mateus? Vou até mostrar para vocês aqui. No capítulo 10, versículo 37. Renunciar a si mesmo para seguir a Jesus. Fala o seguinte: aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. Lendo aí mais uma vez, o pessoal que está em casa se situar. Por que ele fala isso? O Allan Kardec, quando ele traz assim, olha, os interesses da vida espiritual têm que estar acima dos interesses da terra, da família, das coisas, porque isso está de acordo com o substrato, com a essência do ensinamento do Cristo. Por quê? Porque é interessante que o Cristo ele traz uma doutrina de amor, de caridade, de justiça, de entregar ao outro aquilo que é devido para o outro, de respeitar o outro em suas opiniões e tudo mais, e de rechaçar tudo aquilo também que está em desacordo com as leis maiores de Deus. Então, quando a gente pensa nisso, se Jesus estivesse determinando, lá nessa parte aqui do capítulo 10, versículo 37, que nós renunciássemos à família, ele estaria sendo contraditório. Então, essa seria
uma negação da doutrina do amor. Como que eu vou renunciar à minha família para poder, digo, alcançar os bens dos céus? Eu estou negando a doutrina do amor porque sem o substrato familiar, eu não posso exercitar minha paciência, minha tolerância, o auxílio àqueles que me são mais próximos. Concordam com isso? Conseguem ver esse aspecto, digo, cultural, histórico? Então, nós temos que lembrar também que quando Jesus falava essa parte do discurso, que é conhecida dentro da Bíblia como discurso apostólico, ele estava falando para um povo que era muito, mas muito primitivo, certo? Esse povo, que era o povo hebreu, eles detinham alguns laços familiares um pouco mais, eu diria que um pouco mais importantes e mais estreitos do que os gentílicos. Gentílicos quem? Os povos pagãos, aqueles que tinham uma miríade de deuses, que não tinham um Deus único, que não tinham uma religião pré-estabelecida ou que suas religiões eram facetadas, eram diversas, por exemplo, ou explicadas mesmo pelos fenômenos da natureza. Querem uma prova de que Jesus falava para um povo muito, mas muito primitivo e que tinha os laços de família assim não tão bem estabelecidos quanto isso? Então Jesus até faz isso, faz essa passagem da moral estranha, né, que assim a gente conhece, para poder até chocar a esse povo. Vou mostrar para vocês. Isso está lá em Levítico. Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Quando a gente vê o Pentateuco, né, a parte do Torá, o Levítico, ele é um livro apenas de leis, apenas de legislações. Uma série de legislações. É dentro dele que está o Decálogo, os 10 mandamentos. Então, quando você vai lá em Levítico e você lê algumas passagens, só para vocês poderem sentir como que existia um descrédito moral, mesmo dentro das famílias daquela época, e que Jesus fala sobre a questão da moral estranha, para poder chocar eles. Olha só como é que a legislação daquela época era. Não procedereis, isso aqui é Levítico 18, tá, pessoal? É também falado sobre proibições de natureza sexual. Não procedereis como se faz na terra do Egito, onde habitastes. Não procederei como se faz na terra de Canaã, por onde vos conduzo. Não seguireis esses estatutos, mas praticarão as minhas normas. Nenhum de vós se aproximará da sua parenta próxima para descobrir sua nudez. Não descobrirá a nudez do teu pai, nem da tua mãe, nem da tua irmã. Não descobrirá a nudez da mulher do teu pai, porque é a própria nudez de teu pai. Não descobrirá a nudez de tua irmã, seja filha do teu pai ou da tua mãe. Não descobrirá a nudez de suas filhas, nem do teu filho. Não descobrirá a nudez de teu irmão e de teu pai, pois é carne de teu pai. Não descobrirá a nudez da tua nora, é a mulher de teu filho, e não descobrirá a nudez dela. Estão entendendo? Eu só faço uma legislação. Olha só, essa legislação que está lá em Levítico 18, ela regula relações de natureza familiar. Vocês estão conseguindo perceber o quão selvagens eles eram? Eles mantinham atividades, inclusive de natureza sexual, dentro da família, incestuosas. Comiam carne vermelha, por assim dizer, né? Sem levar a carne ao fogo. Então eles eram totalmente primitivos. É nesse sentido que Jesus encontra o povo hebreu. Isso aqui eu estou falando em Levítico. Levítico é um texto de aproximadamente da época de Moisés, entre 3.500 anos. Jesus encontra esse povo 1.500 anos depois, aproximadamente, no ano zero, não é isso? A partir da contagem dos nossos calendários. Que na verdade não são contados de forma correta, né? Depois eu explico um pouco disso, quando a gente estudar o Evangelho Redivivo. Mas é nesse sentido que Jesus encontra esse povo judeu. Um povo extremamente selvagem, eu diria assim, e primitivo, inclusive nas questões de relação parental. E é por isso que ele usa dessas palavras
de falar da renúncia à família e tal, até mesmo para chocar eles, para trazer eles a uma realidade de que a vida espiritual requer renúncias. Você precisa de se empenhar para poder alcançar a plenitude espiritual. Mesmo algumas questões da parentela, da família. Por exemplo, vou dar um grande exemplo aqui para vocês poderem entender. Você chega assim, às vezes, numa casa, a casa está muito arrumada, não está? Dá trabalho. Porque quando a gente olha, vamos até estender esse assunto, vamos aumentar um pouco. Às vezes a gente chega numa praia e nós vemos assim, o planeta Terra, a gente fala principalmente o Brasil, não é assim? Nossa, mas o nosso planeta é maravilhoso, nosso país é maravilhoso, e você vê aquelas praias maravilhosas, aquelas matas exuberantes. Você sabia que para cada local, para o mar, para as praias, mesmo para as árvores, os locais que são exuberantes, tem espíritos cuidando disso, se empenhando diuturnamente no cuidado ali daqueles animais, daquelas plantas, daqueles locais. Então dá trabalho cuidar das coisas. Se dá trabalho para cuidar das coisas materiais, o que se dirá então das questões espirituais, que são as nossas questões internas? Então entende o contexto do qual Jesus traz essa questão da moral estranha? Ele está falando assim, olha, cuidar da plenitude espiritual, da elevação espiritual, dá muito trabalho. Então você tem que renunciar mesmo às questões mais íntimas, porque para fazer essa palestra aqui hoje, eu trabalhei durante o dia. Quando eu cheguei no meu momento de folga em casa, eu ainda vim preparar ainda essa palestra aqui para vocês hoje, renunciando ao meu momento de lazer, renunciando às atividades dentro da minha casa. Então, ser cristão, tentar alcançar a plenitude, trocando os nossos instintos por virtudes cristãs, dá trabalho, exige renunciação. Esse é o sentido que ele está falando. Vamos fazer a leitura aqui de uma parte do Allan Kardec, para a gente poder contextualizar bem isso aqui. Olha só o que Allan Kardec fala. Está lá no capítulo 23, Evangelho segundo o Espiritismo. Não temos, aliás, sob as vistas, a aplicação dessas máximas no sacrifício de interesses, da afeição da família aos da pátria? Nós censuramos, porventura, aquele que deixa seu pai, sua mãe ou seus irmãos para poder marchar na defesa do seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se das doçuras do lar doméstico, aos liames da amizade para cumprir o dever? É que então há deveres que sobrelevam a outros deveres. O que Allan Kardec está querendo dizer aqui? Que os deveres espirituais dos quais Jesus está falando lá, eles exigem um maior empenho e uma maior atividade sua para poder alcançar isso. Ele continua assim, não impõe a lei à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo? Ela renuncia à família. Quando a gente lê Fustel de Coulanges, um livro muito bom, que chama Cidade Antiga, a gente entende lá que a mulher deixava a casa do pai para ir morar com o esposo, porque ela renunciava aos deuses, aos espíritos, por assim dizer, protetores daquela casa, para poder se jungir, se anexar à religiosidade do esposo. Por isso que ela deixava a casa dela para morar com ele. Allan Kardec fala o seguinte, formigam no mundo os casos em que são necessárias as mais penosas separações, mas nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. Então, fato é o seguinte, Jesus não pregou a quebra das afeições com a família, porque isso iria totalmente, contrariamente à sua doutrina de amor e de caridade. Então, ele não ensinou que nós nos apartássemos das afeições, mas ele falou que para poder participar da casa do Senhor, para poder participar do festim das bodas, exige empenho, exige você carregar sua cruz, exige você renunciar às
coisas que inclusive você às vezes gosta muito de estar ali. Às vezes você está ali com a necessidade de estar com a sua família, cuidar do seu filho, alguma coisa, mas o trabalho evangélico, cristão, dentro da palavra propriamente dita, lhe exige a atenção. Quer um exemplo disso? Tem um cara muito bacana que se chama Bezerra de Menezes. Tá? Quem quiser ler o livro aí, tem um livro sobre uma carta do Bezerra de Menezes, mas tem o filme dele também, chama Bezerra de Menezes, Diário de um Espírito. Quem quiser ver aí, acho que está disponível talvez aí nas lojas aí. Mas lá, basicamente é o seguinte, Bezerra de Menezes está com um filho doente, deitado em casa, acamado, próximo da morte. Ele e a esposa batem à porta dele e chamam ele e falam: doutor, eu estou precisando, meu filho vai morrer. E aí ele vira e fala para a moça que vai lá pedir a assistência dele e diz assim: minha filha, meu filho também está com problemas, passando mal, eu tenho que tratar. Ela fala assim: mas meu filho vai morrer, e agora? Ele pega, deixa remédios junto à mulher, deixa orientações junto com ela e vai atender o filho de outra pessoa. Olha o tamanho dessa renunciação. Por óbvio que ele não deixaria o próprio filho falecer, desencarnar, mas ele toma providências para que o filho fosse bem cuidado e vai também cuidar dos rebentos de outro. Nesse sentido que o Cristo ensina essa passagem do Evangelho de Mateus é sobre a moral estranha. Bom, por fim então, trabalhamos uma questão linguística, trabalhamos uma questão cultural e também histórica, falamos até sobre o primitivismo do povo hebreu, e agora, para a gente poder finalizar rapidamente, o sentido espiritual. Qual que é a essência espiritual da passagem do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, moral estranha ou estranha moral? O verdadeiro seguidor do Cristo tem que se orientar pela dedicação, pela disciplina, pela renúncia às más inclinações, trocando seus instintos agressivos por virtudes cristãs. Por isso que é importante que a criatura faça essas renunciações para se ocupar da vida futura. E é nisso que reside o ensinamento espiritual do Cristo nessa passagem do capítulo 23. Meus amigos, nós vamos encerrando por aqui. Nosso encontro foi bastante rápido, apenas 30 minutinhos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento agora. Entendida já aí a parte da moral estranha. Para você que ainda não colocou a água aí na frente, ainda dá tempo, pode ficar tranquilo. Antes de fazer a prece de encerramento, eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal do YouTube, do Facebook também, a nossa página, para nos ajudar na divulgação da doutrina espírita. Repasse aos seus amigos, seus familiares também, nós agradecemos. Vamos elevar o nosso pensamento nesse momento, para a gente poder encerrar e ir para casa com tranquilidade. Amado Mestre, estivemos aqui hoje em Teu nome para estudar as necessidades da vida futura, as renunciações que são interessantes para poder elevar os nossos espíritos. Agradecemos a equipe espiritual que esteve aqui conosco hoje e pedimos, Senhor, que fluidifique as águas para os nossos irmãos que estão em casa, para que eles recebam ali os fluidos necessários à sua recomposição e tranquilidade corporal. Pedimos para nós também que nos sejam mandadas as energias espirituais necessárias para que possamos nos recompor e nos tranquilizar também, indo para as nossas casas com o Teu amor em nossos corações, confiando no Teu amparo superior, agora e sempre.
nos colocamos em Tuas mãos e pedimos a permissão para encerrar o nosso estudo de hoje e que possamos ir em paz. Assim seja.